A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 16 de agosto de 2023, tem como título Monogamia e heterossexualidade como modelos bíblicos da sexualidade. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4, que diz assim: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Queridos, uma das características do presente século é a promiscuidade e a perversão sexual. Diariamente, as famílias são bombardeadas por orientações sexuais ilícitas e estímulos a práticas sexuais antibíblicas, principalmente através da mídia. Por isso, faz-se necessário, queridos, estudarmos, sobre a sexualidade à luz da Bíblia. O dicionário Antônio Roais define a palavra sexualidade como qualidade do que é sexual, o conjunto dos fenômenos da vida sexual externos ou internos determinados pelo sexo do indivíduo. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. À luz da Bíblia, sexo são as características internas e externas que identificam e diferenciam o homem da mulher. A nossa confissão de fé diz que a diferenciação dos sexos visa a complementariedade mútua na união conjugal. Essa complementariedade mútua, queridos, é necessária à formação do casal e à procriação. Rejeitamos aí o comportamento pecaminoso, bem como qualquer configuração social que se denomine família, cuja existência aí se fundamenta em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Quando criou o ser humano, a Bíblia revela que Deus os fez sexuados. A bênção do Senhor estava sobre aquele casal heterossexual no Jardim do Éden. O sexo dentro do casamento não se constitui pecado, pois a Bíblia nos revela que foi Deus quem o criou. Logo, queridos, a natureza do sexo em si não é pecaminosa nem má, como acreditam e defendem, alguns de forma equivocada. O sexo, então, fez parte da constituição física e emocional do ser humano desde o momento da sua criação. Assim, à luz das Sagradas Escrituras, não é correto, ver aí o sexo, queridos, como coisa imoral, feia ou suja, pois Deus não fez nada ruim. Além de falar de que Deus criou o sexo e que este deve ser praticado por pessoas devidamente casadas, a Bíblia também orienta sobre quais os princípios, para o ato conjugal. A palavra princípio significa o que serve de base para alguma coisa, um ditame moral, uma regra, uma lei, um preceito. Então, primeiramente, o princípio do amor, Ao contrário do modo de vida das pessoas que não conhecem a palavra de Deus e praticam sexo por mero prazer, o cristão é orientado a praticar o ato conjugal motivado pelo amor. Pois como nós lemos, na nossa leitura bíblica de hoje. Também temos aí, queridos, o princípio do respeito. O ato sexual entre cristãos deve ser feito com respeito, pois o amor não se porta com indecência. Então o marido deve honrar o corpo da esposa e a esposa o corpo do marido, como nos ensina o apóstolo Pedro. Portanto, queridos, o cônjuge não pode ser forçado a fazer sexo quando não quer e não pode, principalmente a mulher, em casos específicos, tais como o período de menstruação, quando a gravidez requer mais cuidado, e nem no período pós-parto, até certo mês e por fim em casos de doença. Também temos que respeitar o princípio da alegria e prazer. O ato conjugal, queridos, não deve ser praticado com tristeza ou insatisfação, mas com alegria, pois é um momento de prazer mútuo entre os cônjuges. A recomendação do sábio é:
alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, embora este não seja o único objetivo do casamento, não podemos negar que seja aí um dos principais. Então, Deus criou os seres humanos, queridos, sexuados, macho e fêmea, para lhes proporcionar a bênção do prazer conjugal. Também precisamos respeitar o princípio do relacionamento, pois Deus instituiu o casamento também para que o homem tivesse com quem se relacionar plenamente. E o texto sagrado nos mostra que, através do matrimônio, Deus tinha em mente proporcionar ao homem e à mulher um relacionamento de forma física, como está escrito, e apegar-se à sua mulher, também da forma sexual, como está escrito, e serão ambos uma carne, e também na emocional, como está escrito, o homem que estava só. Agora tinha então alguém para dirigir o seu afeto. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.